eu começar a gravar. Então começou a gravar. Então vamos lá para a janelinha aqui do texto. Aqui. Nossa segunda aula de arte africana. Chegou para vocês aí, né? Sim. Sim, chegou. Beleza, então vou aumentar um pouco mais, peraí. Um pouco mais. Então o texto diz o seguinte, ó, máscaras e rituais. A gente vai ver um pouquinho da relação que existe entre a arte africana, porque é diferente, né? A arte africana é diferente. Vocês vão ver, tem uns aspectos que reúne, assim, a arte africana ela reúne várias coisas ao mesmo tempo, a gente vai ver aqui agora. Então começa aí com as máscaras de rituais. Apesar de diferenças observadas entre as expressões culturais tradicionais dos numerosos povos africanos, aspectos comuns podem ser percebidos em algumas regiões do continente, como a predominância da escultura, a valorização dos rituais, o uso do corpo como escala e suporte, além do importante papel social do adorno corporal. Então aqui a gente já começa a ver nesse primeiro parágrafo que a arte ela reúne toda uma expressão corporal, tem uma relação, né, simbólica muito forte. Ela não acontece como no Ocidente, né, em que a arte ela é mais para o entretenimento. Né? Aqui a gente vai ver que na África, né, tem uma outra, as pessoas têm uma outra relação com a arte. A arte ela está misturada. Né? Quase tudo que se conhece como arte tradicional africana foi esculpido, moldado ou construído em três dimensões. Em muitos casos, até mesmo a pintura é aplicada sobre elaboradas formas tridimensionais, como se vê nas máscaras. O vídeo que a gente vai ver depois fala justamente sobre as máscaras. É muito interessante. Os objetos mais conhecidos da cultura africana são as máscaras usadas em rituais, que celebram, por exemplo, a mudança de estação ou a passagem da infância à juventude. Durante um ritual, o mascarado pode prestar homenagem a um ancestral, curar um doente ou transformar uma criança em adulto. Eu vou explicar isso aqui. O uso da máscara permite que nele se manifestem entidades do mundo espiritual. Então, quando ele fala que curar um doente ou transformar uma criança em adulto, é porque nas sociedades originárias existe uma coisa que entre a gente também existe, mas não é tão marcada, que é o rito de passagem. Então, por exemplo, o adolescente, quando vai para a vida adulta, tem uma cerimônia. Né? Acho que entre os judeus, o Bat Mitzvah seria uma cerimônia que é a passagem da adolescência para a vida adulta. Entre os africanos, né, entre tribos indígenas, inclusive, existem os rituais de passagem, ritos de passagem. Né? E nesses ritos de passagem está tudo, a arte, né? A máscara, a indumentária, a dança, né? Tudo misturado. As máscaras pode ser engraçada e causar riso, ou assustadora e provocar medo. Os rituais são também uma forma de entretenimento para a população. Movimentam a comunidade para longe de seu cotidiano em direção ao excesso, à excitação, proporcionando momentos de festividade e espetáculo. Então não é só de entretenimento, mas também de entretenimento. Né? Mas existe uma função mais profunda, vamos dizer assim, né? que a sociedade africana utiliza quando faz uso da arte. Né? Para muitos povos africanos, a performance, ou seja, a apresentação, né, é a forma essencial da arte. Então, a dança, né, a gente vai ver que a dança é muito forte. Né? Esse tipo de manifestação inclui música e dança e envolve objetos e pessoas em ações coletivas. Isso também é um aspecto muito forte da sociedade africana. Né? Eles são coletivizados. Né? Acho que não sei se foi nessa aula que eu falei da experiência do antropólogo que ele teve na aldeia e das crianças, né? Acho que foi aqui, foi nessa aula, assim. Deixa eu ver aqui. É o que se observa, entre outras situações, nas procissões em que as esculturas de um santuário são transportadas cerimoniosamente ou nos festivais ritualísticos que incluem orquestra percussiva e dança. Então, a música, a dança, as artes plásticas, né? Estão tudo reunidos. O festival Geled, por exemplo, ocorre nas comunidades Yorubá-Nagô, né, da Nigéria, do Togo e do Benin. O ritual é realizado após as colheitas, em reconhecimento ao poder e à força vital das mães ancestrais.
de cuja benevolência depende a fecundidade dos campos. Trata-se de uma forma de agradar a Yaná, que é uma entidade, uma grande mãe, quando no universo Yorubá representa o princípio materno e homenagear a mulher por seus dons espirituais e sua função social. Para isso, os homens abdicam de suas prerrogativas masculinas e se vestem como mulheres, trajando roupas coloridas que podem ser usadas com enchimentos. A performance costuma ocorrer à noite e os homens que dela participam se apresentam com máscaras esculpidas em madeira. As esculturas e máscaras africanas tiveram forte influência na arte europeia no início do século XX. As formas surpreendentes e expressivas desses objetos foram admiradas por artistas atuantes na época, como Henri Matisse, Paul Gauguin, Paul Cézanne, especialmente Pablo Picasso, que coletou e colecionou peças produzidas em várias regiões da África. Então, aqui o texto mostra para a gente que é, a arte, a arte ocidental ela foi influenciada, os artistas ocidentais eles foram beber naquelas fontes lá da cultura africana, porque a arte africana, ela não, como eu falei no início, ela não é só para entreter, né, para você, né, coisa estética só, tem uma função profunda, simbólica, né, de relações espirituais, tem essa coisa toda. As pessoas costumam dizer, né, maldizer, né, mas eu acredito que a gente precisa entender para respeitar, né, essas manifestações que são diferentes daquelas que a gente acredita, que a gente conhece, procurar entender. Vamos ver o vídeo e depois então vocês podem fazer perguntas ou comentários, me dizer se viu isso em algum lugar já, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu procurar aqui. Peraí. Aqui. Se não estiver funcionando, me dizem, por favor. Máscaras africanas, beleza e magia. Para os povos africanos, as máscaras têm um significado espiritual e religioso e desde tempos remotos são usados em celebrações, nascimentos, rituais de iniciação, colheita, funerais, casamentos, preparação da guerra para curar doentes e outras situações. África. O uso de máscaras é uma característica dos povos da África subsaariana. Um povo pode ter dezenas de máscaras diferentes e entre os numerosos povos do continente, elas variam em estilo, tamanho, material utilizado, uso e significado. A máscara africana é, dessa forma, importante elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. Quando uma pessoa usa máscara, ela assume a entidade que a máscara representa, transformando-se no espírito evocado pela própria máscara, que passa a residir dentro do corpo dessa pessoa. A máscara procura captar a essência do espírito e não os seus traços físicos reais. Por isso, ela faz uso de distorções e abstrações. África. As máscaras africanas do povo Boa, do Burkina Faso, por exemplo, representam espíritos invisíveis da floresta e, por isso, têm formas abstratas, puramente geométricas. Já as máscaras do povo Fang do Gabão, Guiné e República dos Camarões têm forma do rosto bastante afuniladas e reduzida a poucos elementos. Os olhos são pontos, a boca é pequeno círculo, sobrancelhas e nariz unidos. Muitas culturas imprimem em suas máscaras elementos morais. As máscaras do Senefo, povo da Costa do Marfim, por exemplo, têm os olhos meio fechados, simbolizando uma atitude pacífica, autocontrole e paciência. Já as máscaras do Grebo, também da Costa do Marfim, têm olhos redondos, representando estado de alerta e raiva, e o nariz reto, que significa determinação e decisão. Na Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade, e uma testa grande e salienta representa sabedoria. No Gabão,
Queixo e boca grandes representam autoridade e força. África. A veneração dos antepassados é um elemento fundamental na maioria das culturas tradicionais africanas e, por isso, também são temas para as máscaras. Um exemplo bem conhecido é a máscara Moanapo, literalmente conhecido como Mulher Jovem, do povo Tchoko de Angola e da República Democrática do Congo, que mistura elementos referentes à beleza feminina e outros referentes à morte. Daí a diversidade de significados e atribuições que diferentes categorias de máscaras carregam. África. África é tradição, África é sabedoria. África. 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 E aí, quase que eu desligo a aula aqui. O que vocês acharam, gente? Desse textinho, desse vídeo? Vamos falar aí. Pode ser por ordem, pode ser fora de ordem. É importante que vocês falem. Eu achei interessante a parte que eles usam a arte abstrata nas máscaras e tipo, como elas não têm uma forma específica, é muito difícil você poder identificar o que seja. Mas o bacana é que também essa coisa do. Eu quis trazer a coisa da máscara, porque você vê, não é assim. Tem o aspecto simbólico muito forte, né? Ainda que, é óbvio, né? Tem questões que para a gente são assim meio estranhas, porque as máscaras que ela falou que representam a beleza feminina, você vê que é, a, a, a impressão que nós temos de beleza, né? O que é mais que é bonito, né? Aos nossos olhos, né? A gente bate o olho naquelas máscaras e você fica, mas como assim, né? Beleza feminina, como aquelas máscaras. Você fica. Para a gente entender que existem outras perspectivas, né? Outros olhares, né? Outra percepção de beleza, de belo, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente destacar. Ana Clara? Diga aí, Ana Clara, o que você achou desse vídeo? Nos escuta, Ana Clara? Gabriel já falou. Ingrid, o que você achou, Ingrid? Eu achei interessante, professor. Eu sabia do uso de máscaras lá, porque eu costumo ver alguns vídeos no YouTube, mas eu não sabia o significado e não sabia que cada povo tinha um estilo de máscara diferente, né? Então eu achei bem interessante. Eu tava até na dúvida se tinha um significado, né? Aí depois no vídeo ela foi e falou. Então eu achei bem interessante mesmo. Meio que uma forma deles se expressarem também, né? Por meio da arte. Então é bem interessante mesmo. Sim, e um outro aspecto importante, a diversidade. Você vê, Sim, né, não é tudo igual. Assim, uma coisa exato. porque, na verdade, a África, né, são vários ali. Sim. É muita coisa, gente. A gente não tem noção, né? Uhum. Eu acho muito maneiro isso. Professor, mutou. Tá mutado. Ah, eu sempre esqueço esse negócio. Obrigado. Isabela Ramos, fala aí com a gente, Isabela. O que você achou? Quais são? Você já teve uma aula sobre isso em algum momento ou não? Então, eu também achei a mesma coisa da Ingrid, que é muito tem muita diversidade, né? E em cada lugar tem um significado especial, tipo, tem lugar que é a beleza, outro lugar é a coragem, a força. Então, a África é realmente imensa, mas cada lugar tem ali algo que chama atenção, tem a sua marca, né, na máscara. Então É, foi isso que me chamou a atenção. Você falou um negócio muito legal. Algumas palavras que você disse, né? Elas representam valores, né? Você vê que tem Sim, valores, né, na arte africana, né? sim. Que né, a arte africana ela é pedagógica, que ela quer quando ela Uhum. né, ela quer ensinar alguma coisa para gente, né?
Cada lugar, né, passa uma coisa, uma mensagem. Eu achei muito Exatamente. interessante. É curioso, e quando a gente não tem conhecimento, né, a gente trata como se fosse menos, né? Pois é. Beleza, obrigado, Isabela. Nada. Luiz Eduardo, diga aí para mim. O game é falar o que o outro não disse, né? Fala aí, Luiz Eduardo. O que a Isabela e a Ingrid falaram, né? O que você pode falar uma coisa diferente. Luiz Eduardo. Eu achei interessante. Eu não conhecia muito sobre esse negócio de máscara. E primeira vez que eu vejo também, eu achei um negócio legal até. É isso. Legal, que a primeira vez é importante, né? Quando você diz, poxa, eu nunca tinha visto, tal, isso é bacana, né? Que é a primeira impressão, assim, né? Por exemplo, se você tivesse tido um primeiro contato, assim, negativo, né, com esse tipo de informação, talvez, né, você reproduziria, né, uma ideia negativa. Aham. Isso. Beleza. Luísa Dias. Luísa Dias, tá com a foto do Lula ali, que bacana. Fala com a gente, Luísa. Depois a Luísa fala, então. Ou então pode escrever também, eu não tô vendo o chat, peraí. Se quiser escrever, pode, eu consigo ver aqui o chat. Maria Eduarda, Oi, professor. Eu nunca tinha estudado sobre isso, ou pelo menos não que eu me lembre. E eu achei muito interessante esse negócio da diversidade, como a Ingrid e a Isabela falaram. E eu não sei o que falar. Eu acho que é isso. Ingrid falou que eu ia falar, então. beleza, mas você nunca tinha tido contato com esse aspecto da cultura africana, assim, na arte, não? Na arte, acho que não que eu me lembre. Pô, interessante. Eu estou fazendo essas aulas porque a gente tem uma lei, né? A lei ela é 10.639 de 2003. E essa lei, ela é uma obrigatoriedade do ensino da cultura e da história da África. Nossa, legal. Mas isso desde 2003. Você olha só né, quanto tempo tem essa lei. Né? E a Nossa, gente, tem dificuldade de a gente ver, né, nas aulas, tanto de história e tal, um aspecto diferente, né, que não seja aquele que fale da escravidão, né? sim. Uhum. Estamos Professor, abordando. desculpa trabalhar. Pode falar, não tem Na minha atrapalho, não, pode antiga falar. escola, na minha antiga escola já teve um período que a gente estudou sobre isso, por isso que eu já tinha um pouco mais de conhecimento, entendeu? Mas eu não sabia dessa questão de significados, de diversidade, mas eu já estudei lá, a gente estudou bastante sobre a cultura africana. Que bom saber, muito legal. Mas aí você já está agregando, né, uma nova informação para você. Sim, E isso é muito importante, gente, porque isso assim, é para agora e para depois também. A gente chama isso de repertório sociocultural, né? Vocês vão precisar disso para produzir texto, né, escrever redação. É muito importante. Então, Maria Eduarda que falou, né? Miguel Nascimento. Opa, então, eu achei interessante porque eu não sabia, para mim, eu não sabia que cada máscara tinha um significado. Então, eu achava que eles criavam assim só por criar, aleatório, uma máscara diferente da outra. Eu não sabia que cada lugar tinha uma específica também. Então, é isso, eu achei. Muito bom, isso é legal. E assim, para momentos, assim, né, para nascimento, para morte, para casamento, né, todo tipo de festividade. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês lembram, também não sei, Copa do Mundo, quando tem camarões, quando tem jogo com um africano, quando você coloca a câmera, eles colocam na arquibancada, eles estão sempre dançando, estão sempre, né, estão sempre, né, eu lembro do aquele o Mandela, ele tinha né, ele fazia, porque é um gesto, né, de reverência, de alegria, né, tá mostrando que aquilo é importante, que o momento é importante. Miguel falou Pedro Henrique. É a mesma coisa que todo mundo já falou, professor. Não tem nenhum aspecto aí que você tenha o que Não, você lembra eu já tinha estudado algumas vezes porque meu primo adora mostrar essas coisas assim, não sei o que usa no casamento, na religião.
Então, peraí, fala, E eu, então, peraí, fala mais um pouquinho que você falou, seu primo mostra muito isso. da cultura africana. Sim, sim. Aí, só isso mesmo. Ah, beleza, então, tem uma coisa diferente aí, você tem um contato com isso, né? De alguma Eu forma. já fiz uma feira também na escola, eu peguei o Egito, aí também vi que tem as máscaras lá. Sim, sim. Pô, muito bom. Então é isso que eu quero que vocês tragam, né? Se tiver alguma relação, né, com alguma memória sobre esse assunto, é para trazer para a aula. Isso é importante. Uhum, Obrigado, Pedro. de nada. Agora, Pedro Tales. Juan, então. O Teles, ele mandou lá no Ah, tá. chat. Beleza. O Pedro Tales está aqui. Eu achei bem interessante. Não sabia que as máscaras africanas tinham um significado tão importante para esses povos. Eu pensava que era mais uma questão de estilo. Então, olha, muito bom o que você falou aqui no final. Questão de estilo, não tem isso. Não é, é curioso, né? A gente fica, que coisa, cara estiloso. Nada disso, né? É uma outra perspectiva. A arte para eles não é essa, não é para os fins, né? Os fins com os quais nós estamos acostumados, para eles não tem, é um outro caminho, um outro canal, serve para outra coisa. Então, é muito interessante, né? Você, por exemplo, retira uma máscara de um daqueles povos e colocar no museu aqui, por exemplo, né? Aqueles povos vão olhar aquilo como está ali no museu, não, aquela máscara tem uma função, não é para estar ali, né, como adorno só, né? Muito bom, Thales, obrigado aí, sua contribuição. Juan? Opa. Assim, eu não conhecia esse negócio de máscara também, nunca tinha ouvido falar. Provavelmente já deve ter passado por mim, mas eu não prestei atenção. Mas achei interessante, assim, em questão das máscaras, é muita questão das roupas dele, né? Você tem que as roupas dele são bem coloridas, tem todo um significado, e assim também é com a máscara. O que eu entendi nesse vídeo foi que cada máscara carrega uma identidade nela, né? Sobre o formato do rosto, significa tal coisa, como aquele povo é. Então, assim, eu posso dizer que a nossa identidade que a gente tem aqui, para eles lá, é como se fosse a máscara, né? Aí você entende como é que é o estilo daquele povo, o que ele representa ali e qual é o temperamento dele, vamos dizer assim. Muito bem, eu estou lembrando, você falou isso agora, da máscara que representa, eu lembrei, eu não sei se vocês estiveram no Bora Pro Meeting, que aquele rapaz, o Lucas, ex-aluno do Brasil-China, esteve na China, e ele falou uma coisa que me faz remeter aqui ao que você falou, relacionado às características da máscara. Ele falou o seguinte: quando é, você precisa manter a sua face boa diante dos seus pais, ou você manter a sua face boa diante do seu patrão. O que quer dizer isso para o chinês, né? É que você seja honesto, né? Que você tenha, aqui para a gente seria assim, você tem uma moral alta, né? Então para você manter a sua credibilidade, né? Você mantém a sua face, manter a sua boa credibilidade. Em alguns aspectos, a máscara africana também traz isso, porque traz esses valores. Então, olha a relação que eu estou fazendo, né, com um outro povo. Né, mas os valores, a maneira deles trazerem para a gente, mais uma vez, aí, né, como você lembrou, trazerem para a gente uma forma de esses aspectos. Né? Acho que foi a Maria Eduarda que falou, não estou lembrando aqui, coragem, né, força, autoridade, né, inteligência. Então, por exemplo, aqui, ó, essa, pela máscara africana, eu sou uma pessoa muito sábia, né? Então tem esses aspectos todos. Beleza, obrigado, meu queridão. Nada. Thaísa, é isso, né? Thaísa Del Felipe. Thaísa Del Felipe. Ela escreveu no chat Professor, também. ela mandou no chat. Ô, Jesus, obrigado. Caramba, escreveu um textão. Vamos lá. Algumas partes eu conheci um pouco. Peraí.
Ah, tá bom. Algumas partes eu conheci um pouco. Achei muito interessante, tanto o texto como o vídeo também. Há algumas semanas assisti a um documentário sobre a cultura africana que falava um pouco de cada costume. Olha, legal. A dança, os rituais, comida, religião, entre outros. Eu não me lembro, já falei isso, é uma diversidade. No documentário que eu assisti, eles estavam falando sobre cultura Ori. Eu adorei. Acho que Ori é cabeça, né? Se não me engano. Estou falando por aqui porque estou com a internet muito ruim. Então, Ori parece cabeça, cabeça no sentido de orientação, né? O sujeito que orienta, eu acredito que seja isso. Acho que na língua Yorubá. Isso aí, pô, legal, Thaís. Muito bom, obrigado pela sua contribuição. Excelente, hein? Excelente. Vamos ver. Italita Vasconcelos. Oi. Opa, diga lá. Professor, sobre isso, o que eu conhecia sobre a África, eu estudei um pouco na minha escola, nos últimos anos que eu estive lá, eles ensinaram um pouco, falaram algumas coisas meio aleatórias, mas eles iam ensinando. Mas o que onde eu mais aprendi era com filmes e documentários. Teve um filme que eu gostei muito, não sei se você conhece, O Menino que Descobriu o Vento, da Netflix. Ah, meu filho viu esse filme. Eu não vi esse filme, mas eu tenho que É ver. muito bom, muito bom. É bonito, né? É muito bonito. A arte, o jeito que o filme foi feito é muito bom. Eu realmente É, recomendo. repete o nome? É O Menino que Descobriu o Vento. Então todos nós deveremos assistir. Tem? Netflix tem? Tem. Vi por lá. Vi com minha família toda nesse dia. Beleza, então eu vou fazer isso também. Vou assistir e de repente a gente traz para nossa aula para a gente conversar sobre o filme. Quem sabe, né? Uhum. Poxa, obrigado pela sugestão. É De assim, nada. assim que é legal, cada um dá uma sugestão, traz uma contribuição bacana. Bom, meus queridos, hoje, né, na verdade, a aula era essa, assim, mais compacta, né, menos demorada, para a gente mesmo ter contato, né, um pouquinho com essa cultura. A gente vai ter mais 2 aulas de arte africana e a gente vai, né, trocando. Eu coloquei lá, se nem me engano, coloquei para vocês a palestra amanhã, não é uma palestra amanhã? Ou dia 25? Sobre cultura africana? Ou é sobre capoeira É ou é vinte e sobre. seis, não? Dia 26, ah, tá bom. Mas tem uma, eu vou ver lá se tem uma que é sobre a mulher africana no período da colônia. Eu vou dar uma olhada. Eu posto ainda hoje, se der tempo, eu posto hoje ainda, beleza? Tá bom. Então estamos conversados, até a próxima aula, queridos. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Bom dia aí. Valeu. Tchau, professor. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu, Miguel. Valeu, Pedro.